Oi, gente. Grande dia de derrotas para o bolsonarismo. A maior de todas, é claro, Trump arregou. Trump diminuiu as tarifas sobre o café, sobre a carne bovina, sobre frutas em relação ao Brasil. Mais exceções. Sim, ainda tem o adicional de 40% sobre outros produtos, mas o número de exceções, que já era grande, ficou ainda maior e agora inclui as principais exportações brasileiras aos Estados Unidos, como café, frutas e carne bovina. No caso da carne, a gente vai trazer mais detalhes. Mas tem outras derrotas. O Eduardo Bolsonaro já tem agora o problema de que o Supremo Tribunal Federal formou maioria para ele virar réu por interferência no processo do Jair. E o plano do bolsonarismo começa a ficar mais claro, mais sobre isso mais à frente no vídeo. Eu vou trazer não só todas essas notícias e outras, mas vou trazer análise. É sempre muito importante as pessoas entenderem que o nosso canal não é um canal de notícias, é um canal de análise política utilizando as notícias, não é? Então, quem acha que o canal é só para trazer notícia, não é, né? Aqui é a análise minha sobre as notícias. Então, primeiro, falar dessa notícia. Trump ter reduzido as tarifas, né? E se você, como eu, entende que o imperialismo tem que ser enfrentado, assim como os traidores da pátria, como o Eduardo Bolsonaro, eu peço que você se inscreva, assista o vídeo até o final, vamos juntos e compartilhe, né? Porque isso é muito importante. Por que o Trump reduziu as tarifas? Bem, o Trump reduziu as tarifas, em parte, por causa da pressão de empresários como Joesley Batista, né? A mudança de opinião de Trump sobre Lula foi graças a Joesley Batista da JBS. Mas não é só por causa disso. É importante entender. Os empresários das carnes, do café, brasileiros e estadunidenses, porque o varejo de lá também precisa desses produtos, né? Para vender café, para vender suco de laranja, para vender carne bovina, em hambúrguer, em almôndega. Esse pessoal, eles estavam muito prejudicados pelo tarifaço. E eles estão entre os financiadores da campanha do Donald Trump. Como eu digo para vocês, quem doa dinheiro, empresário que doa dinheiro, doação nesse caso tem que vir com aspas enormes. Sabe por quê? Porque não é doação, é investimento. E a pessoa ganha poder, ganha influência sobre o político. Então todos esses empresários, que inclui o Joesley Batista, financiaram a campanha do Trump. E quando o Trump impôs o tarifaço, eles disseram, peraí, não foi para isso que eu botei você aí. Nós, os empresários, né, não eu, eles pensaram assim, nós colocamos a grana na sua campanha porque a gente queria vantagens. Você está trazendo desvantagens. Você está trazendo Trump prejuízo. E aí esse pessoal ficou desesperado e começaram a pressionar o Donald Trump para ele ceder, para ele arregar, para ele recuar. E como não tinha muitas vantagens no tarifaço em relação ao Brasil, porque os Estados Unidos já têm uma balança comercial favorável em relação ao Brasil, os Estados Unidos é superavitário em relação ao Brasil, não tinha sentido econômico, não beneficiava em nada o empresariado, aí a pressão se tornou insuportável. Era só uma questão ideológica do Trump tentar interferir no processo de julgamento do Bolsonaro, mas principalmente interferir nos BRICS, tentar enfraquecer os BRICS e tentar mexer no processo do Supremo Tribunal Federal em relação ao combate a fake news. Porque uma preocupação da extrema-direita é que o modelo de combate a fake news, notícias falsas e tal, mentirada nas redes, do Supremo Tribunal Federal Brasileiro vire exemplo para o mundo. Essa é uma das poucas verdades que o Eduardo Bolsonaro disse recentemente. Ele não é muito de dizer a verdade, né, o Eduardo Bolsonaro, mas ele fez um vídeo em que ele diz exatamente isso, que há um temor nos Estados Unidos que o modelo de enfrentamento das redes da disseminação de mentirada nas redes sociais se espalhe pelo mundo. E se você tirar o instrumento da mentirada, da calúnia, da fake news, da extrema-direita, sobra muito pouco em termos de instrumento para ganhar eleições. Esse foi o grande instrumento da extrema-direita. Então esses foram os motivos. BRICS, mentirada, manter a mentirada,
que eram os motivos do Trump. Só que a pressão do empresariado acabou sendo maior, né? À medida se aqui, ó, o presidente dos Estados Unidos diz que novos recursos para reduzir o preço de alimentos não serão necessários, né? Mas esse já foi um mega recuo. Foi uma arregada assim incrível. E até o G1 diz: inflação e eleições. Por que Trump decidiu reduzir tarifas? A frustração dos americanos com os preços altos, consequência do tarifaço, contribuiu para a derrota republicana nas eleições estaduais desse mês em Nova Jersey e na Virgínia, segundo a imprensa estadunidense. Eu não gosto da expressão norte-americana. Imprensa estadunidense. Bem, eles têm razão? Tem. A imprensa estadunidense está correta. O fato das coisas estarem ficando mais caras e o Trump ter prometido que as coisas ficariam mais baratas é um dos motivos que levou a essas derrotas todas dos republicanos nas eleições recentes. Ora, ele está reduzindo essas tarifas porque está reconhecendo que, com isso, ele pode recuperar parte da popularidade. Pode ser, inclusive, que a Suprema Corte barre as tarifas do Trump porque elas são ilegais. Eu já expliquei isso aqui em vídeos anteriores. Ele usou uma lei lá de emergência, tem empresas processando e esse caso vai ser julgado na Suprema Corte. Veremos em breve os resultados, né? Mas o Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar Eduardo Bolsonaro réu por interferência no processo do pai. O deputado foi denunciado por coação ao judiciário na articulação realizada nos Estados Unidos para sancionar ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o uso da lei Magnitsky e o tarifaço. O tarifaço, grande parte dele já caiu, não é? Então, junto com a queda do tarifaço, viu, Eduardo? Agora você vai ter que lidar com o fato de que tentar coagir ministros do Supremo Tribunal Federal, isso é crime. E você vai ser processado por isso. E você é réu confesso, porque tem vários vídeos seus dizendo que queria utilizar o tarifaço e a lei Magnitsky, e que viria mais, para pressionar os ministros a soltar o papai. Não é? Então, aqui, ó, Moraes atribui a Eduardo 3 frentes para livrar Bolsonaro. O relatório de Moraes descreve frentes atribuídas a Eduardo Bolsonaro. O Supremo já formou maioria para tornar ele réu, né? Aqui ele teria atuado em 3 frentes: gerar instabilidade institucional, aplicar sanções às autoridades brasileiras, aqui é a lei Magnitsky, provocar efeitos econômicos negativos no país. Aqui é o tarifaço. O tarifaço já caiu, as sanções a autoridades não funcionou, e gerar instabilidade institucional e social ele tentou, não conseguiu, mas o que ele também conseguiu agora é se tornar réu, né? O Eduardo vai ligar para o plano B. Qual é o plano B do Eduardo? Flávio Bolsonaro. Eu acho que se Flávio for candidato à presidência, tende a ser uma ótima para a gente. As chances do Flávio, o filhote da Rachadinha, né? Rachadinha boy, extremamente... tende a ser uma boa candidatura para o campo progressista. Acho que ele perde para o Lula. Mas, claro, a gente não pode facilitar e vai ter muita luta. A extrema-direita é sempre um risco, né? Especialmente porque a extrema-direita pode, em geral, conta com o apoio das grandes corporações empresariais, de setores do empresariado, não é? Que vão se unir em torno dessa candidatura. Então, não todos os setores, mas grande parte, e isso, claro, é um problema. O Lindenberg Farias propõe uma mudança em regra de cassação por faltas após caso Eduardo Bolsonaro. Segundo o deputado, a determinação criou tolerância inconstitucional, permitindo que caos de inassiduidade, ou seja, o cara não vai lá para a Câmara, né? Consumada, fique sem apuração por vários meses, mesmo após configurada a violação. Ou seja, é um absurdo. O Eduardo Bolsonaro, se bem que o Eduardo Bolsonaro deveria ser cassado, não porque ele não vai, não é? Mas porque ele conspirou contra a democracia brasileira. Caçar ele porque ele não vai para a Câmara de Deputados, eu acho muito pouco. Mas qualquer recurso que seja utilizado, que é verdade, ele não está indo, então faria todo sentido ele ser cassado por isso também. Mas o motivo mais grave, o motivo que deveria levar o Eduardo Bolsonaro a ser cassado, é óbvio, é ele ter conspirado contra o Brasil, não é? Bem, o que eu tenho a dizer sobre tudo isso é ter um excelente sábado para vocês. Muito bom ver o Trump arregando, o Eduardo Bolsonaro virando réu também.
E a gente percebendo mais sobre o plano bolsonarista. E como eu disse para vocês desde o início, o Brasil não precisava ceder 1 centímetro para que Trump recuasse. Não era necessário. E o Brasil não cedeu. Não precisou. Não foi necessário. A negociação foi em termos econômicos, devido a pressões do empresariado de lá e daqui, e o Trump, por motivos eleitorais, por medo da reação popular lá dos Estados Unidos, porque os cidadãos estadunidenses estavam ficando revoltados com o aumento do preço, ele está tentando diminuir a queda de popularidade dele, acabando com o tarifaço. Vai conseguir? Meu palpite é que não. Os preços vão recuar um pouco no café, na carne e em outros produtos, mas eles não vão recuar o suficiente para Trump recuperar muita popularidade. Ele pode oscilar positivamente aí uns 2 a 3%, mas ele não vai ganhar muita popularidade. E o motivo é que ainda existem muitas coisas no governo Trump que estão causando muita insatisfação popular. O tarifaço é uma delas. E se o Supremo derrubar o tarifaço, tornar praticamente quase todas as tarifas que são ilegais, e de fato ilegais, e a bolsa vai explodir positivamente lá nos Estados Unidos, mas o Trump vai ter que admitir que o lado positivo da economia é porque ele foi derrotado. Então eu não sei até que ponto isso vai ajudar ele do ponto de vista político. Teremos que, caso o Supremo de lá derrube o tarifaço, teremos que aguardar para analisar o impacto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você, como eu, entende que o enfrentamento ao neofascismo é fundamental para o Brasil e para a humanidade, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, quem sabe se torne membro ou apoiador, quem sabe faz o curso Como Entrar no Mestrado ou Doutorado, ou se você conhece uma pessoa que quer fazer uma pós-graduação na sua família, amigo ou conhecido, divulgue o nosso curso, o link está no comentário fixado. E, gente, se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau.